A gente hoje está aqui para o lançamento do Prosas Urbanas 2023. Ficou lindão, hein? Que é a 200ª publicação da Copacenso. São 200 livros publicados. Isto não é pouca coisa. E esse livro aqui, esse projeto me deixa muito satisfeito, porque é um projeto que só aumentou desde que ele começou. Todo mundo que chega aqui hoje fala, nossa, ficou um livrão. De fato, ficou um livrão. Para quem já ouviu essa historinha que eu vou contar, pode releve, mas eu acho que o momento é oportuno. O projeto Prosas Urbanas começou por causa do Pafundi. Ei, grande Pafundi! Bem feio. Aqui na Copacenso tem um projeto chamado Poemas da Cidade, que várias pessoas aqui participam. Nós convidamos o Pafundi para participar. Aí o Pafundi veio, conheceu a Copacenso, resolveu participar do projeto. Só que ele me chamou de lado e disse o seguinte: eu não sou poeta, eu não quero fazer poesia, eu quero escrever crônica. Eu quero fazer prosa. Aí nós falamos, bom, a gente tem que fazer outro projeto então, Pafundi. Aí nós criamos, o projeto inicialmente se chamou Crônicas da Cidade, para aproveitar o nome do Poemas da Cidade, né? Então a gente colocou Crônicas da Cidade. E lamentavelmente o Pafundi adoeceu e não participou do primeiro livro. Poxa! No ano seguinte, o Crônicas da Cidade foi em 2017. Em 2018, veio gente reclamando, eu quero participar, mas eu não sou de Santo André. Eu sou de São Bernardo. Aí teve alguém de Mauá também que reclamou. Nós mudamos de Crônicas da Cidade para Crônicas Urbanas. Aí entrou gente de várias outras cidades. Só que quando a gente reuniu os textos, o Carlos estava nessa reunião, foi na época que entrou o Carlos também. Na reunião que a gente foi analisar os textos do segundo livro, não, já era o terceiro livro que a gente ia fazer, de crônicas urbanas, não deu mais para chamar Crônicas Urbanas, porque o livro não era de crônicas, ali tinha crônica, tinha relatos de memória, tinha conto, tinha uma série de gêneros literários diferentes. Então a gente decidiu mudar o título para Prosas Urbanas, porque Prosas Urbanas contemplaria crônica, conto, relato de memória, notícia, enfim, tudo que é texto não poético. E ficou Prosas Urbanas então em 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Acabou nesse livrão aqui. Como a contadora de histórias que estava programada para vir para cá não veio, eu proponho que a gente faça o nosso evento de lançamento com nossas próprias histórias. Ótimo. Certo? Então, para não ficar falando muito aqui, eu vou ler o prefácio do livro. Oi? O rádio. O rádio está ligado. Eu estou percebendo que... Não, tudo bem, vamos lá. Eu vou ler o prefácio, que na verdade Carlos Sereno é o responsável por essa leitura que eu vou fazer agora. Ele disse que ficou bom, gostou, não sei o quê. Né? O Gerando sempre põe a culpa em ela. Vamos lá. Não, eu achei que ficou assim. Prefácio. Para falar sobre este livro, tomarei emprestadas as palavras da jornalista Rosilei Mantovani em comentário sobre outro livro de prosas. Disse ela: prosa me remete sempre a uma conversa agradável, uma conversa boa, animada e divertida.
pois foi exatamente isto que encontrei ao receber os textos dos vários autores e autoras que se inscreveram para participar do projeto Prosas Urbanas 2023. Sempre que reunimos pessoas para prosear, nos deparamos com uma infinidade de assuntos que são contados como cada pessoa os entende e interpreta. Lendo os textos, me senti diante de um grupo que se pôs a conversar sobre uma grande variedade de temas. Nesta roda de conversa, encontramos uma grande variedade de perfis. Temos no grupo desde uma jovem estreante nas letras, uma aluna do 7º ano do ensino fundamental em uma escola pública da periferia da cidade de São Paulo, cuja participação precisou de autorização dos responsáveis, a pós-graduados, inclusive doutores. Daí a grande diversidade de relatos. Nesta obra encontramos crônicas, relatos de memória, contos, textos reflexivos e verdadeiros ensaios sobre atualidades. Os leitores verão que alguns trataram de assuntos atuais, coisas do dia a dia, enquanto outros propuseram reflexões sobre as coisas da vida. Teve quem professou sua fé em Deus, teve gente que rendeu homenagens e brindou a amizade, colocando todo o seu sentimento no texto produzido. Como não poderia faltar nenhuma boa roda de conversa, teve brincadeira, ironia, bom humor e muitas recordações. O passado foi evocado em alguns trabalhos. Há relatos de memória dos tempos de escola, relembraram bons momentos vividos com os colegas dos bancos escolares, das fábricas e do meio familiar. Aqui encontramos saudades da terra natal, esperança no futuro e desejo de mudança. Tem também reivindicação de igualdade em direitos e deveres, onde põe-se em discussão a cidadania. Cada uma e cada um ficou livre para dar asas à imaginação. E o resultado é este mosaico de emoções que a editora Coprocesso se orgulha de publicar, na esperança de que possa trazer para leitores e leitoras momentos tão agradáveis quanto os que vivemos durante a organização desta obra. Para se expressar, tem gente que opta por textos longos. Assim, precisa de muitas palavras e muitas páginas. Outros, em poucas linhas, transmitem suas mensagens. Seja por ter a timidez como uma característica, seja pela capacidade de síntese ou pela opção de falar pouco. Neste projeto foram acolhidas todas as manifestações apresentadas, independentes do espaço ocupado no livro. Que o Prosas Urbanas 2023 seja tão marcante quanto os demais, anteriormente publicados. Desejamos a todos e a todas que a leitura seja agradável como uma boa prosa deve ser. Jerônimo de Almeida Neto. Então, a minha sugestão é, já que nós não vamos ter apresentações da contadora de história, que vai ficar nos devendo essa, eu proponho que a gente leia alguns textos do livro. Alguém se voluntaria, alguma das autoras, alguns autores? Emília. A Emília está disposta. Emília. Baixa a página para mim. Ela veio aqui disposta a fazer uma leitura. Emília, você está antes da Denise. Então, aqui está. Vamos ouvir, então, Deixa eu só a explicar. Emília. Essa menina aqui do texto não sou eu, mas é uma tia minha, que sempre me tratou como uma filha. Os outros protagonistas são os meus avós portugueses, João da Silva Vieira e William Rodrigues. Eu intitulei A Menina Costureira. E esse fato é verídico, viu? Nossa infância sempre foi muito rica em detalhes. Meus pais, imigrantes portugueses, souberam criar muito bem seus 14 filhos. Educação e respeito é a base fundamental de nossa família.
Meus pais não eram enérgicos, mas tinham por tradição que os filhos fossem educados e que soubessem respeitar a todos. Meu nome é Maria das Dores, mas ninguém assim me chamava. Eu tinha por alcunha Ninha. Não sei quem desse modo me apelidou, mas meus pais eram assim, criativos. Colocavam nomes compostos nos filhos, depois inventavam apelidos diminutivos para facilitar o nosso dia a dia. Mas quando mamãe ou papai nos chamava pelos nomes completos, dava medo, sinal de que já vinham broncas ou até mesmo uma vara de marmelo nas pernas. Com muito trabalho e determinação, os jovens portugueses adquiriram um pequeno sítio no interior paulista. A vida não era fácil. Cuidavam com muito carinho e sacrifício do sítio, que produzia muitos alimentos suficientes para a nossa sobrevivência e também para a comercialização. Meu pai plantava milho, feijão, tínhamos uma horta grande com hortaliças, vegetais e também muitos remédios caseiros. Papai criava galinha, porcos, vacas leiteiras e alguns cabritos. Para o transporte e manuseio das coisas do sítio, tínhamos um bom cavalo. Nossa rotina era sempre a mesma: levantar-se antes do sol raiar, ajudar no que fosse preciso, tomar o café da manhã e seguir para a escola a pé, que ficava a quase 2 quilômetros de distância de nossa casa. Na volta das aulas, almoçávamos e novamente ajudávamos alguns na roça com o papai, outros nos afazeres dos serviços gerais da casa. Eu, sendo das meninas a mais velha, quase tudo sobrava para que eu fizesse. Eu não reclamava, gostava de ajudar e aprender a fazer de tudo. Mas nossa vida não era só trabalho. Nós brincávamos bastante no sítio. Nunca soubemos o que era um brinquedo comprado. Improvisávamos as brincadeiras com tudo o que aparecia na nossa frente. E assim seguíamos bem felizes. Mamãe era costureira. Costurava muito. Tinha muitas freguesas. Já lá em Portugal, ela exercia a profissão de modista. A modista seguia para a casa das freguesas para costurar. Era comum em Portugal as pessoas terem em casa uma máquina de costura, mas aqui no Brasil não se tem esse hábito. Mamãe amanhecia o dia costurando, só se levantava de suas costuras para preparar o almoço dos que vinham da escola ou da lida da roça, para se alimentar. Eu gostava muito de observar mamãe costurando. Prestava muita atenção como ela fazia, como dobrava os tecidos para o corte, como segurava a tesoura, como riscava e alfinetava os panos, que aos poucos iam ganhando formas. Eu, de seu lado, sempre atenta. Com pequenos retalhos, eu brincava de fazer vestidos para as minhas bonecas de sabugo de milho. Outras vezes, fazia bola para os meninos recheadas com pequeninos retalhos. Mamãe ria muito de mim, dizia que eu tinha imaginação. As costuras de mamãe ajudavam muito na nossa renda econômica. Ela era muito habilidosa, fazia com perfeição vestidos, saias, calças masculinas, camisas de colarinho e punhos e até mesmo paletós. Apesar de naquela região quase ninguém tinha o hábito de usar paletós, mas mamãe às vezes tinha encomendas para casamentos ou para fregueses da capital. Trabalhava sentada de frente à máquina do amanhecer ao pôr do sol. Ela era muito econômica, sabia guardar suas economias. Ao lado do nosso sítio havia um bom pedaço de terra, de que o dono arrendava para meu pai, onde fazia de pasto para sua pequena criação. Uma ocasião, papai chegou até o quarto de costuras, cabisbaixo, olhar tristonho.
Mamãe indagou o motivo de toda aquela tristeza. E ele, de chapéu na mão, informou para a mamãe que o dono do terreno ao lado, que o meu pai nomeava de Pastinho, iria vender e ele não sabia onde iria abrigar seus animais. Mamãe, sem desviar os olhos das costuras, perguntou a papai qual o valor que o proprietário do terreno queria na venda das terras. Papai, na sua prostração, informou a mamãe a quantia que o senhor havia pedido. Largando a costura no colo, mamãe abriu uma das inúmeras gavetas do móvel da máquina, pegou um rolo de dinheiro, amarrado com um pedaço de barbante, contou as notas e deu a papai para que comprasse o pasto que ele tanto queria. Com um olhar espantado e as mãos trêmulas, papai pegou o dinheiro, saindo apressado até a casa do senhor Agenor, proprietário do pasto, para efetuar a compra do tal famoso pastinho. A vida seguia seu rumo no sítio. As únicas novidades eram um bezerro novo, uma ninhada de galinha, uma rosa nova no jardim da casa, as aulas na pequena escola, meu pai plantando e colhendo e mamãe costurando. As incontáveis horas pedalando a velha máquina afetou a saúde de mamãe. Fortes dores renais a deixaram na cama, abatida, sem trabalhar. Os tratamentos caseiros de nada adiantaram. Após consultar com médicos da pequena região, mamãe foi encaminhada para um longo tratamento na capital, onde ficaria por muito tempo. Foi um choque para todos nós, mas ela era corajosa. Parecia enfrentar com altivez e ânimo. Seguia sem reclamar. Antes da viagem, deixou para mim muitas coisas prontas e adiantadas. Várias latas de 20 litros, repletas com linguiças, carne de porco, frangos assados, recobertos com banha de porco. Naquela época não existia geladeira. Os alimentos eram assim armazenados, para conservação. Quando era necessário, eu, com um gancho de ferro, feito por meu pai, garimpava as misturas nas latas. E depois eram aquecidas no fogão a lenha. Comida nunca faltou. Feijão papai plantava, a couve da horta, as batatas grandes e macias que sobravam das vendas que meu pai fazia na vila. Só comprávamos o arroz, o sal, o açúcar e a farinha. Mas o que faltou muito foi a presença de mamãe. Seu olhar miúdo e inteligente, dirigindo a casa e a todos. As informações e notícias de mamãe eram escassas, somente por cartas, que demoravam uma eternidade para chegar. Meu pai, dia sim, outro não, seguia para a vila em busca de notícias de mamãe. Depois de um longo tempo, chegou a grande notícia. Mamãe iria retornar, sem dores, mas não curada de suas enfermidades. Minha cabeça fervilhava de ideias. Queria agradar mamãe, queria que ela tivesse orgulho de sua filha, que muito a amava. Comecei a revirar os tecidos de mamãe e, eufórica, resolvi fazer roupas novas para a criançada. Quando o papai se dirigia para a roça para trabalhar, eu, escondida, peguei os tecidos e iniciei meu projeto. Para os meninos, cortei calções curtos e camisas de mangas curtas. Para as meninas, vestidos rodados com mangas bufantes. Lavei os tecidos antecipadamente, como minha mãe sempre fazia. Depois de secos, fiz as marcações em cada peça, cortei, alfinetei antes de iniciar as costuras. E à noite, sobre a luz do lampião, fazia os acabamentos, arrematando e chuleando o tecido para evitar que os mesmos desfiassem. Meu pai nem percebia todo o meu trabalho, mas eu informava que estava executando trabalhos deixados por mamãe para que eu terminasse. Ele, cansado, cochilava na sua cadeira de balanço predileto. Depois de tudo pronto, engomei os vestidos das meninas para que ficassem bem armados. Dei banho nos pequenos, arrumei os cabelos
vestir as roupas novas. Meu pai, ao ver todos os filhos limpos e arrumados, levantou com admiração as sobrancelhas. Mas logo se distraiu com outras coisas. Estava muito preocupado e ansioso com o retorno de mamãe. O grande dia chegou. Fomos de carroça para a vila, onde ficava a estação mogiana. O trem finalmente apareceu na curva. Meu coração disparou de saudade e também de medo de mamãe. Mamãe desceu do trem um pouco mais magra, mas com o rosto corado. Não abraçou ninguém, mas ela era assim, parecia dura. Nunca demonstrava seus sentimentos, mas sabíamos do seu amor por todos nós. Seu olhar correu de um por um. Não disse uma única palavra. Eu tremia, mas permaneci firme. Em casa, tudo normal. Almoçamos, conversamos. Eu, apressada, corria para retirar as roupas das crianças, para guardar, porque logo elas estariam imundas, pois elas iriam brincar no quintal. Quando estava no quarto guardando as roupas, mamãe entrou. Eu tremi. Pegou cada peça de roupa nas mãos e as virou pelo avesso. Dizem que uma boa costureira se conhece pelo acabamento no avesso. Mamãe analisou tudo com os olhos atentos. Depois, apertou os lábios em linha reta e, olhando para mim, fez um sinal com a cabeça que significava: muito bem. Saiu do quarto quieta, me deixando com as pernas bambas, mas com o coração transbordando de felicidade. A partir daquele dia, passei a ser a sua ajudante e sua companheira nas costuras. Hoje, agradeço a senhora Rodrigues, minha mãe, que veio da região Minhota, Minho, Portugal, e me deixou esse legado, conhecimentos que muito contribuíram para o meu crescimento espiritual e financeiro. Obrigada, mamãe.